Olá, pessoal. Alô, família Portal. Que prazer estar com vocês novamente. Hoje eu venho bater um papo sobre um assunto muito bacana no campo dos direitos humanos e que reverbera no direito constitucional, no direito processual civil, havendo uma grande interdisciplinariedade a respeito da matéria. É fundamental que você domine esse assunto, principalmente vocês que estão aqui se preparando para fazer provas de concursos públicos ou do exame de ordem. Bom, eu quero falar sobre a figura jurídica do IDC, Incidente de Deslocamento de Competência, atrelada a tratados internacionais de direitos humanos. Então, eu quero unir dois institutos, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e o IDC, Incidente de Deslocamento de Competência. Bom, quando o Brasil é signatário, juntamente com outros países, de um tratado internacional destinado à proteção dos direitos humanos, evidentemente que o Brasil assume um compromisso perante a comunidade internacional e a comunidade humana mundial de zelar, de lutar para que esse tratado seja cumprido, para que as normas protetivas firmadas nesse tratado tenham efetividade dentro do território brasileiro. O Brasil assume o compromisso de dar eficácia a essas normas. O Brasil tem um compromisso não só perante os seres humanos, que são os destinatários finais dessas normas de proteção, mas perante a comunidade internacional, com a qual o Brasil se filiou celebrando o tratado e sendo signatário do mesmo. O Brasil, portanto, assume o compromisso de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes desses tratados. E quais são as obrigações que decorrem desse tratado? O Brasil deve proteger aqueles direitos que as pessoas possuem que estão reconhecidos nesses tratados. E o que é que acontece? Nem sempre a gente consegue cumprir essas obrigações. Nem sempre a gente consegue, no nosso país, evitar que ocorram lesões, que ocorram violações a direitos humanos, desrespeitando as normas dos tratados. E a imagem fica muito feia para o país, porque as demais comunidades internacionais, os demais estados, os demais povos vão dizer, peraí, aí no país de vocês o tratado não é cumprido, vocês são signatários do tratado, a gente dá proteção aos cidadãos brasileiros quando vêm aqui, mas as pessoas do nosso país quando vão aí não estão sendo protegidas, quiçá os próprios brasileiros não são. Então fica muito feio perante a comunidade internacional quando você é signatário de um tratado para a proteção dos direitos humanos e não consegue assegurar o cumprimento das obrigações que decorrem desses tratados. E o mais grave, ao não cumprir essas obrigações, não dando efetividade ao sistema normativo do tratado, você ainda assiste à ocorrência de grave violação a direitos humanos das pessoas, seja de brasileiros ou de estrangeiros, quando aqui estão. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem uma situação em que está flagrantemente ali ocorrendo a grave violação a direitos humanos de certas pessoas, que são protegidos em tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, a nossa Constituição permite que o Procurador-Geral da República, convencido de que isso está acontecendo, ele pode se indagar. Está havendo apuração? Está havendo investigação? De fato, essa investigação que está ocorrendo mediante ali o inquérito policial, o inquérito dentro de algum órgão da administração pública, ela não está tendo devido andamento? O feito já tramita no Poder Judiciário, já há alguma ação tramitando, por exemplo, na Justiça Estadual, mas se está engavetando o processo, não se está deixando o processo andar no seu devido rito, está se comprometendo por inércia, por manipulação, por interesses políticos, a busca da punição daqueles que são responsáveis pelas condutas que geraram lesão, violação a direitos humanos. Se o PGR constatar que não está ocorrendo investigação, ou que a investigação está sendo sabotada, que o feito já deveria ter sido levado ao judiciário, mas não se ajuiza uma ação, ou que o feito foi levado ao judiciário, mas o processo, por alguma interferência política, ou por qualquer motivo, não está andando adequadamente na Justiça Estadual, vocês sabem o que é que pode fazer o Procurador-Geral da República? Ele pode requerer ao STJ que, concordando com ele, na sua alegação de que está havendo uma grave violação a direitos humanos protegidos em tratados internacionais dos quais o Brasil é parte, e que não está havendo a devida investigação, a devida apuração, o devido andamento de um processo eventualmente já tramitando na Justiça Estadual, ele, PGR, pode pedir ao STJ, e se o STJ concordar, convencendo-se que está certo o PGR nas suas demonstrações, o STJ pode determinar o deslocamento do feito no estado em que se encontrar, seja em fase de apuração e investigação extrajudicial, seja em fase de tramitação de processo judicial na Justiça Estadual, o STJ pode determinar que o feito se desloque para a Justiça Federal, para que então passe a caber a um juiz federal comandar a apuração dos fatos dentro de um processo, com o devido processo legal sendo observado no âmbito da Justiça Federal. Ou seja,
a Constituição da República permite que o Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, faça um requerimento ao STJ. Ele vai narrar o fato que está acontecendo. Então, é um requerimento incidental. Existe um fato acontecendo. Grave violação a direitos humanos protegidos num tratado internacional do qual o Brasil é parte, o tratado não está sendo cumprido, os direitos humanos estão sendo violados para certa pessoa, para certas pessoas, e não está havendo a devida apuração. Não se está apurando corretamente o fato na esfera local, na Justiça Estadual e nos órgãos de investigação e apuração extrajudicial. Então, diante desse quadro, olha os dois requisitos para que o PGR possa requerer, o STJ possa deferir o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Olha os dois requisitos. Requisito fático. Primeiro, está havendo uma situação em que pessoas estão sendo vítimas de lesões, de violações graves a direitos humanos, abrigados em tratados, protegidos em tratados dos quais o Brasil é parte. O tratado não está sendo cumprido, está ocorrendo sim violação de direitos humanos de pessoas ali. Ok? Ok. Segundo, não está ocorrendo a devida apuração, a devida investigação. Tá? Então, está havendo uma morosidade, uma ineficiência, às vezes uma desídia na persecução do crime, na persecução da punição dos infratores, na concessão de medidas protetivas às vítimas, às famílias das vítimas. Então, o PGR percebe os dois elementos fáticos, a lesão grave, a grave violação a direitos humanos, abrigados em tratados que o Brasil é signatário e não está cumprindo, e a morosidade, a ineficiência, a desídia, a leviandade no combate à situação, na proteção às vítimas e no combate aos criminosos. Diante disso, qual é a intenção do Constituinte? Tirar esse feito daqui, da Justiça Estadual, eventualmente de uma fase de apuração e investigação que não acaba nunca, que fica comprometida extrajudicial e às vezes sequer permite que o Ministério Público consiga ter elementos para ajuizar uma ação penal na Justiça Estadual. A Constituição permite que, diante desse cenário da grave lesão aos direitos humanos e a inércia, a desídia, a omissão, a leviandade na persecução, na apuração e na persecução da punição aos criminosos, da proteção às vítimas, o PGR pode pedir para esse fato se deslocar para a Justiça Federal e passar a ser conduzida a apuração dentro de um processo perante um juiz federal. Então, é o chamado incidente de deslocamento de competência, que pode ser feito, o incidente pode ser suscitado pelo Procurador-Geral da República, que suscitará ao STJ. E se o STJ concordar com o PGR, ele determina que o feito, aonde estiver, na fase que estiver, seja uma fase de inquérito, seja uma fase de processo, se desloque para que um juiz federal assuma toda a condução do fato, condenando quem for de ser condenado, concedendo as medidas judiciais de proteção a quem precisa, apurando o fato dentro de um devido processo legal, num ambiente judiciário, na primeira instância da Justiça Federal. O que é que podem perguntar a você sobre o IDC, Incidente de Deslocamento de Competência? Quem pode requerer? O PGR. A quem ele requer? Ao STJ. Quem julga o requerimento? O STJ. Quem é que pode, caso acolha o requerimento, determinar o deslocamento da competência? O STJ. Se o STJ acolher o requerimento feito no IDC, o que ele fará? Ele, STJ, determinará que o fato, o feito, no estado em que se encontrar, vá para a Justiça Federal, formaciar um processo, e então o juiz federal passa a conduzir toda a apuração dentro de um ambiente judiciário, proferindo agora, sob o manto de uma tutela jurisdicional, a solução do problema. Bom, para que o PGR possa suscitar isso, é preciso que já tenha processo na Justiça Estadual? Não. O IDC pode ser suscitado mesmo que não haja processo na Justiça Estadual, possa estar numa fase pré-processual de investigação, inquérito e apuração, policial, inquérito administrativo, inquérito de qualquer natureza, inquérito civil, inquérito administrativo, inquérito penal. Ok. Então, se já estiver tramitando um processo na Justiça Estadual, pode o PGR suscitar o IDC? Pode. Se não tiver processo e estiver em fase de inquérito, pode? Pode, tanto em fase de inquérito, de investigação extrajudicial, fase pré-processual, como em fase processual, já tendo ação ajuizada, ação penal ajuizada na Justiça Estadual e processo tramitando. Ok. Quando o PGR, então, suscita esse deslocamento de competência e o STJ acolhe, quem vai passar a conduzir o feito? O TRF? Não, juiz federal. Essa competência será originária de juiz federal. Artigo 109, inciso 5, dígito A da Constituição. Artigo 109, inciso 5, dígito A da Constituição. E o parágrafo 5º. O parágrafo 5º do artigo 109 é o que regula, né, o IDC, que diz que é o PGR que pode citar, é o STJ quem julga, que é juiz federal que julgará. Então, artigo 109, inciso 5, dígito A e parágrafo 5º. Esses dois dispositivos, o inciso 5, dígito A e o parágrafo 5º, foram inseridos no artigo 109 pela emenda constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, a famosa reforma do judiciário, ok? Para fechar,
Basta que esteja ocorrendo grave lesão a direitos humanos para que o STJ possa determinar, mediante requerimento do PGR, o deslocamento da competência? Não. Não basta que esteja ocorrendo grave lesão a direitos humanos. É preciso que esteja ocorrendo desídia, omissão, inércia, sacanagem na apuração. Se constata que houve grave lesão a direitos humanos, um grupo de haitianos, de bolivianos, está sendo feito de escravo, né, no norte do Brasil, numa fazenda, está sendo obrigado a trabalhar em jornada de trabalho de regime de escravidão, né, um grupo de pessoas está sendo maltratada, sofrendo atos de espancamento, né, pessoas que tiveram seus passaportes extorquidos, né, e não estão podendo sair porque estão tendo que trabalhar X horas ali para alguém que os está escravizando, né, mulheres que estão sendo feitas de prisioneiras para serem exploradas sexualmente, qualquer tipo de conduta que o Brasil repreende, que tem normas de proteção asseguradas em tratados dos quais o Brasil é signatário, pessoas sendo torturadas, né? Então não basta que esteja se constatando que houve a grave violação a direitos humanos protegidos em tratados. É preciso que a apuração não esteja ocorrendo ou esteja ocorrendo de forma leviana, ineficaz, desidiosa, ineficiente. Porque se eu estiver com as autoridades policiais atuando diligentemente, cumprindo todo o caminho certinho, não está vendo nada de anormal na persecução penal, ou se eu tenho uma ação já ajuizada na Justiça Estadual e o processo tramita de forma regular, não está vendo qualquer medida anormal, não há por que deslocar o feito para a Justiça Federal. Então, para que o STJ acolha o pleito do PGR, julgando procedente o IDC, deslocando a competência para que o feito passe a ser apreciado no ambiente da Justiça Federal, não é apenas porque está ocorrendo grave violação a direitos humanos abrigados em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, e sim porque não se está apurando adequadamente ou sequer se está apurando essas violações. Perfeito? Então, repetindo, artigo 109, inciso 5, dígito A e parágrafo 5º da Constituição, dispositivos inseridos no artigo 109 pela emenda 45, incidente de deslocamento de competência, quem requer? O PGR. Quem recebe e julga? STJ. Se julgar, desloca a competência para onde? Primeira instância da Justiça Federal, cabendo ao juiz federal julgar o feito. Beleza? É isso. 12 minutinhos rápidos de um bom bate-papo, um tema que sempre cai nas provas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aqui no nosso Família Portal. Valeu, minha gente.